João capítulo 14, versículo 15 ao versículo de número 22. A minha Bíblia traz o título A Promessa do Espírito Santo. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Em outra versão diz assim: explica-nos por que não manifestarás ao mundo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é interessante João, no texto que nós lemos, ele vir declarando o cuidado de Deus para com a igreja, a promessa do derramamento do Espírito Santo e a segurança que ele começa a demonstrar aqui acerca daqueles que ouvem e obedecem os seus mandamentos. E ele fala acerca de Judas, e nesta expressão, quando ele fala de Judas, ele faz questão de dizer: Judas, não o Iscariotes. Que Judas é esse? Este é o Judas apóstolo, o apóstolo Judas. O apóstolo Judas, irmãos, ele é natural de Caná da Galileia. A Bíblia vai dizer que ele é parente de Jesus, ele é primo de Jesus, ele é conhecido na Bíblia como filho de Alfeu, o seu irmão é José, os seus irmãos são José, Judas, possivelmente Mateus, Maria chamada Salomé, e ele é filho então de Alfeu e sua mãe é Maria Cleófas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele está apresentado em Mateus no capítulo 10, no versículo 3. Vamos dar uma lida lá, para os irmãos entenderem. Mateus 10, versículo 3, é apresentado como Judas, filho de Alfeu, irmão de Tiago. Também você vai encontrar isso em Marcos, no capítulo de número 6, versículo 3 também. E essas declarações vão mostrando para nós que este Judas é diferente de alguns outros Judas que aparecem na Bíblia. Não são as mesmas pessoas, como por exemplo, quando você pensa em Judas, o apóstolo, logo alguns associam que este apóstolo é o autor da epístola de Judas, e não é. Se você abrir lá na epístola de Judas, o último livro antes do Apocalipse, você vai encontrar o próprio Judas, autor da epístola, dizendo aqui no primeiro versículo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos amados e queridos em Deus e Pai, guardados em Jesus Cristo. Este Judas que escreve a epístola, ele é irmão de Tiago, irmão de Jesus. O Judas, irmão de Jesus, não é apóstolo. O Judas, irmão de Jesus, é discípulo. O discípulo é quem escreve a carta de Judas. Judas, o apóstolo, ele é filho de Alfeu. Judas, que escreve a epístola, ele é filho de José, irmão de Jesus e de Tiago. Vamos lá, irmãos. Também a Bíblia vai dizer que
Este mesmo Judas, ele nada tem a ver então com esse escritor da epístola, pois este é o Judas não Iscariote. Isso significa também que dentre os apóstolos, os irmãos se lembram bem, que haviam dois Judas: o Judas chamado Tadeu e o Judas chamado Iscariotes. Judas o Iscariotes é o Judas a qual todos os apóstolos fazem questão de escrever no final o traidor. Judas Tadeu é o filho de Alfeu, primo de Jesus, tá certo? E não é o mesmo Judas que escreveu então a epístola de Judas. Esse Judas aqui é o apóstolo e o outro é discípulo. Vamos entender aqui algumas coisas. Judas era o seu nome. Judas, no Evangelho de Mateus e de Marcos, ele é apresentado lá na relação como Tadeu. Por que como Tadeu? Porque Judas e Tadeu é uma transliteração da palavra Judá. O Judas, ele é no grego a transliteração de Judá que está no hebraico. Quando você fala de Judas, é o mesmo que você falar de louvor a Deus, ou de alguém que adora a Deus. Quando você fala de Tadeu, Tadeu significa amor de mãe ou coração. São coisas interessantes para nós pensarmos, porque no texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando o seguinte: Jesus está dizendo assim: eu vou para o meu Pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. Aquele que me amar, ele vai cumprir as minhas palavras, porque quem me ama, obedece o que eu falo. E se ele me obedecer, este Espírito virá a ele, e nós, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, faremos morada em vós, porque o Espírito que já está convosco, agora não mais somente estará convosco, mas habitará em vós. Uma coisa até aquele momento era o Espírito Santo de Deus estar junto dos apóstolos e dos discípulos, caminhava ao lado, dava poderes, ensinava, acalmava, abria a mente, dava visões, ajudava na hora que ia orar a expulsar demônios, a curar enfermos. Tudo isso o Espírito Santo de Deus já fazia por estar entre eles. Mas Jesus está dizendo agora o seguinte: agora eu vou para o Pai, e eu indo para o Pai, eu vou enviar o Consolador, não mais só para estar convosco, mas para habitar em vós. Ou seja, ele para de estar ao lado para estar dentro. E ele vai seguindo essa lição e dizendo assim: mas o mundo não receberá. Por quê? Porque o mundo não obedece. O mundo ouve e não entende. O mundo ouve e não aceita. E quem não aceita, não entende e não obedece, não pode receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então Jesus vai correndo o texto e dizendo sobre o derramamento do Espírito, sobre a importância de receber esse Espírito Santo. Mas ele diz assim: o mundo não vai o conhecer, nem vai vê-lo e nem vai senti-lo, porque são incapazes disso, porque são insensíveis à voz de Deus. E aí me chama a atenção que Judas, que é o Tadeu, que é aquele que carrega um sentimento de mãe, que tem na sua vida a característica de ser todo coração, e ele tem o desejo de adorar a Deus sinceramente, e os que louvam a Deus, o maior louvor que você pode dar a Deus não são os hinos que você canta, mas as pessoas que você traz à presença de Deus, porque sábio é aquele que ganha almas. Tadeu, ele está ouvindo tudo aquilo, e ele está dizendo assim: isso é maravilhoso demais, isso é a coisa mais linda que eu já ouvi, Jesus. Saber que o Senhor vai embora me entristece, mas saber que o Espírito não vai estar mais conosco, mas dentro de nós, isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais. Eu quero esse negócio para mim. Mas aí ele para e faz a pergunta, e João diz assim: e o Judas não o Iscariote, o Judas Tadeu, ele faz a pergunta dizendo o seguinte: mas nos explica, por que o mundo não vai receber? É uma coisa tão boa, é uma coisa tão maravilhosa, nós estamos esperando isso há tanto tempo, e o mundo não vai receber. Aí Jesus olha bem para ele e responde a pergunta, dizendo o seguinte:
Quando o Espírito vier e fazer morada em vós, isso será permanentemente. Ele vai habitar convosco para sempre, e Ele vai vos ensinar todas as coisas. O que Jesus está dizendo a Judas é mais ou menos o que passa pela nossa cabeça. O que nós vivemos na presença de Deus é tão bom que gostaríamos que todos alcançassem. Mas por que nem todos alcançam? Porque nem todos querem. O próprio Senhor Jesus Cristo, uma vez, os apóstolos orando, disse assim: Senhor, vamos orar, vamos pedir para que desça fogo sobre eles, porque eles não querem te receber na cidade. Jesus disse assim: não, eu não vim para destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O meu propósito é salvar aquele que se havia perdido. Eu vim para restaurar e não para destruir. Eu vim para reconciliar o homem perdido à presença de Deus. E Judas aprendeu direitinho. Judas está preocupado em saber que nós estaremos recebendo algo tão maravilhoso. O mais excelente de Deus vai descer sobre nós, fazer morada em nós. E ele diz assim: o mundo não podia ficar de fora disso. O desejo de Judas é compartilhar deste Espírito com toda a humanidade. Mas Jesus diz assim: quando o Espírito descer sobre vós, vós sereis morada de Deus. Vocês vão se tornar uma habitação, uma casa que será preenchida todos os dias. Olha que coisa linda! Quem recebe o Espírito Santo de Deus se torna uma morada, uma casa. Esta casa espiritual que somos eu e você precisa estar preenchida e habitada com a presença do Espírito Santo de Deus. Foi lido aqui no domingo pelo nosso irmão Armildo um versículo lá em João, no capítulo 15, versículo 7, que diz: se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se nós, como casa, tivermos dentro desta habitação a presença do Espírito Santo de Deus, nada nos será, irmãos, vetado, nada nos fica impedido de receber. Porém, irmãos, porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos, nós oramos, parece não sermos ouvidos, porque muitas vezes a casa fica desocupada. São muitas as vezes que nós criamos tanto subterfúgio da vida, são tantas as preocupações, que não há espaço, irmãos, para Deus poder trabalhar. Eu olho para isso e me preocupo, porque ele disse assim: Ele virá para vós e fará em vós morada. Se o Espírito de Deus verdadeiramente faz morada em nós, nós sabemos pedir, e quando pedimos, recebemos. Pedimos e recebemos porque pedimos em acordo com o coração de Deus. Judas está entendendo a mensagem até certo ponto, porque ele entende que esse negócio é tão bom que deveria ser para todos. Jesus disse assim: e a minha salvação é para muitos. Por que não para todos? Porque nem todos querem. Jesus morreu para que salvasse toda a humanidade, mas não salva todos. Por quê? Porque nem todos acreditam. A grande maioria tem desprezado, tem deixado de lado. E como abandonam os princípios e não ouvem a palavra, eles deixam de ser morada do Altíssimo. Agora a preocupação é a seguinte: se eu, como casa de Deus, não tenho dado ouvidos à sua palavra, digo com a boca que amo ao Senhor, mas não cumpro a sua palavra, existe uma grande preocupação aí. Jesus disse o seguinte: se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. A minha palavra vai ser obedecida por aqueles que me amam. Você que diz que ama a Deus, sabe como é que você comprova o seu amor diante de Deus? É obedecendo a sua palavra. Não dá para você dizer que ama ao Senhor se você anda em desconformidade com a palavra de Deus. Quando você vive a sua vida em confronto direto com o que Cristo está nos ensinando, você não ama a Deus. Muitas são as vezes que, orando a Deus, eu me pego dizendo isso: Senhor, me ensina a te amar mais, porque nós não amamos a Deus como deveríamos. São muitas as vezes que eu contraria a vontade de Deus para fazer a minha própria vontade. Não são poucas as vezes não, são muitas vezes. São muitas vezes que eu me pego pensando em coisas que já não deveria mais existir na minha vida.
Às vezes eu tenho desejo de trocar alguma tarefa, algum compromisso, por algum lazer. É bem visto o lazer, todos nós devemos tê-lo, ninguém deve abrir mão da sua vida social. Mas quando está em jogo o que é principal, eu não posso trocar. E eu vejo muito bem isso na igreja, quando Jesus diz: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Quais mandamentos ele está falando? Dos 10? Não, ele está falando daquele de amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, não há nada mais importante do que cumprir a vontade de Deus. Se você cumpre a vontade de Deus na íntegra, não há nada mais importante do que fazer o teu próximo feliz. Quando você olha para o teu irmão, você se incomoda de ver ele com o semblante caído. Quando você vê o irmão passando em dificuldades, você se incomoda com isso. Judas, em tão poucas palavras, numa única pergunta que ele faz, ele diz assim: nos explica, Senhor, por que o mundo não vai receber? Se é tão bom, se nós esperamos e desejamos tanto isso, e agora que vai chegar, o mundo não vai receber. Que pena, irmãos, quando alguém fica de fora das promessas de Deus. Porque quando desobedecem a palavra, quando tiram do seu coração o desejo de cumprir a vontade de Deus, o Espírito de Deus não pode fazer morada nele. Porque este Espírito vai tornar-se morador, ou vai fazer morada naquele que ouve e obedece. E muitos são os crentes que hoje já não obedecem. Às vezes até aprende alguns versículos e diz assim: o pastor está ensinando errado, não é bem assim, deveria ser de outro jeito, e passa a desobedecer. E esta desobediência te põe num patamar de muitas vezes correr o risco de deixar a casa vazia. Se a casa estiver vazia, existe uma grande outra preocupação. Qual é a preocupação? A Bíblia diz que sempre fomos casa, todo o tempo nós fomos uma habitação. Só que no tempo em que não servimos a Deus, o que morava em nós era coisa ruim. Que o que muitas vezes se encostava em nós e habitava no nosso coração eram coisas, irmãos, terríveis, porque não dizer até demônios. E muitas vezes, eu e você, eu particularmente, graças a Deus, nunca manifestei nenhum espírito imundo. Nunca tive, graças a Deus, não passei por isso. Mas a influência dos tais me levou a fazer coisas terríveis. Mas eu conheci um jovem, uma vez eu e o Jorge fomos orar num determinado lugar, e esse jovem, ele disse que eu começava a ouvir barulho de lata, de corrente arrastando, e daqui a pouco um bicho pegava ele, e ele corria e desaparecia para dentro do mato, corria peito aberto dentro do mato. E eu dizia assim: agora, quem trouxe esse menino aí? Não, a gente trouxe, que ele está num processo de libertação. Eu falei: rapaz, nós viemos orar, nós viemos buscar a Deus, nós estamos aqui numa luta espiritual e traz uma pessoa que nem liberto foi. E dava trabalho. Um dia ele foi liberto. Aí ele contou: irmãos, no passado o diabo me pegava, vinha uma opressão tão grande dentro de mim, eu começava a ouvir sons de corrente, e aquelas correntes eu sentia que era em mim mesmo, e quando isso me pegava, eu caía, e depois eu não sabia mais o que estava acontecendo, acordava dolorido, machucado. Que coisa terrível. A Bíblia diz que muitas pessoas, por não ouvirem a palavra de Deus, estão possessas de demônios, estão debaixo de correntes espirituais, estão presas em vícios, em mentira, em prostituição e em tantas outras coisas. E essa prisão espiritual, ela só é quebrada, só há uma libertação se o Espírito de Deus achar lugar de entrar. E como que isso acontece? Muitas vezes é natural que o próprio Espírito que está alojado bata a retirada, porque a própria palavra tem poder de libertar a pessoa. Ao ouvir a palavra de Deus, as cadeias caem por terra, os grilhões são quebrados, as algemas se rompem, as cordas vão sendo cortadas, o embaraço vai sendo desfeito, a cilada vai sendo desmantelada, tudo cai por terra, porque o poder da palavra de Deus é maior do que o poder das minhas mãos sendo imposta por alguém. Ao ouvir esta palavra, ao obedecer esta palavra, ao viver a vontade de Deus, as coisas acontecem. Por quê? Porque essa pessoa passa a ser morada do Espírito Santo de Deus, e aonde o Espírito Santo de Deus mora, tudo é bênção e tudo dá certo. Judas diz assim: eu não entendi, Senhor, por que o mundo não vai receber? Aí ele diz assim: Judas, fica tranquilo, porque você é morada do Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo de Deus vier morar em você, Ele vai te ensinar, versículo 23, Ele vai te ensinar todas as coisas. Você vai compreender tudo o que está acontecendo. Fica tranquilo, porque esse Espírito, além de consolar vocês na minha ausência, Ele ainda vai ser o professor de vocês daqui para frente. É interessante, irmãos, que Jesus dizendo isso, muitos dos apóstolos e discípulos ouviram isso, aprenderam de Jesus, guardaram esta palavra, mas ainda estavam presos neste mundo, ainda estavam presos às promessas que estavam rodando por aqui, de um novo reinado, de uma restauração financeira, social, política, uma restauração de Israel. Você vê que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, eles vão se reunir com Jesus e mais uma vez eles vão perguntar: Senhor, no Atos dos Apóstolos capítulo 1 e versículo 6, eles vão perguntar o seguinte: Senhor, quando será restaurado o seu reino aqui em Israel? Eu disse assim: meus irmãos, eu já disse para vocês lá em João, que vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Ele vai ensinar para vocês: o meu reino não é desta terra. Nós muitas vezes nos convertemos ao Senhor, servimos a Deus, recebemos o Espírito Santo, estamos nos esforçando em cumprir os seus mandamentos, mas ainda temos um coração muito preso na restauração daquilo que nós queremos viver aqui. A gente fica muitas vezes tão preso à questão financeira, à questão de trabalho, à questão de como vai ser a vida, o dia de amanhã, que a gente deixa, irmãos, do Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Jesus está dizendo assim: deixa o Espírito Santo de Deus ensinar você, meu filho, para que você seja mais tranquilo, para que você esteja mais calmo, que a sua preocupação não seja tão excessiva ao ponto de te roubar o prazer de estar sendo morada do Espírito Santo de Deus. Tem gente que nem lembra do Espírito Santo de Deus durante o dia, irmão. Tem gente que trabalha um dia inteiro, irmãos, a correria é tão grande, ele está tão tomado de preocupações, que ele não para um segundo do dia para dizer assim: ô Espírito Santo de Deus, fica comigo, fala comigo enquanto eu estou trabalhando, move no meu coração, me dá alguma coisa para que eu possa falar a alguém. Ele esquece. A preocupação dele é tão grande que a casa vai se tornando vazia. Aí diz assim: eu oro, não tenho resposta, eu peço, não recebo, porque não pede direito, porque durante o dia não estabeleceu nenhuma relação de intimidade para com Deus, nem para com o Espírito Santo, não sentou para aprender do Espírito Santo o que ele queria vos ensinar. Judas disse assim: me explica, Senhor, por que eles não vão receber? Não vão receber, João? Não vão receber, Judas, porque estão com o coração muito longe dos meus propósitos. Não dá para eles serem morados. Aí a preocupação volta. Se não dá para eles serem moradas do Espírito Santo de Deus, porque são incapazes de obedecer, porque são insensíveis para amar o seu próximo, porque não conseguem crer, porque não recebem a palavra. Se eles não podem receber, obedecer, crer e fazer o que Deus quer, não pode ser morada. Se não é morada do Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que outrora havia na pessoa, pode muito bem voltar, porque o próprio Senhor Jesus disse assim, que ele dá uma volta por aí, porque ele foi expulso da casa, o Espírito entrou, limpou a casa, adornou, arrumou todas as coisas. Isto é, o Espírito Santo de Deus nos limpou do nosso pecado, lavou no sangue de Jesus, adornou a casa com dons espirituais, derramou alegria no nosso coração, mas aí a gente começa a se afastar dos mandamentos, das ordenanças, vai fechando o coração para isso, preocupando com aquilo, criticando determinadas coisas. Quando a gente vê, a casa está vazia, porque o Espírito Santo de Deus não encontra lugar. Aí vem o Espírito que estava andando por aí, volta para dar uma olhada na antiga casa, vê que a casa está vazia e faz o quê? Entra na casa. O que estava arrumado, ele faz uma bagunça, e depois da bagunça feita, ele sai, busca mais 7 piores do que ele, piores do que o que já existia, e convida todos eles para morar junto dentro de você. Você já viu o crente desviado? O crente desviado, irmãos, ele é pior do que o endemoniado, na minha opinião é. Porque o crente que se desvia, ele perde o temor de Deus. E uma pessoa que não tem temor de Deus não tem freio, nada mais segura ele. E muitas vezes ele critica a igreja, ele bate na igreja, ele bate nos pastores. Por quê? Porque ele mesmo não está bem consigo mesmo, e muito menos para com Deus.
E quando nós olhamos para isso, a gente percebe que essas pessoas, elas querem construir a sua própria casa com as mãos. Elas querem construir a sua casa com o seu próprio desejo, com o seu próprio projeto, com a sua própria vontade. E o salmista no Salmo 127 diz assim, que aqueles que trabalham na edificação da casa, se o Senhor não estiver no meio dessa construção, é vã o seu trabalho. Não adianta você pôr um sentinela e guardar a sua casa, se o Senhor não estiver vigiando ela por você. A gente tem visto por aí, irmãos, casas tão bonitas, mansões que se levantam, é murado, é cerca elétrica, quando não tem uma guarita com um camarada para guardar a rua, e mesmo assim, as pessoas invadem, fazem o que querem, bagunçam, matam, estupram, levam tudo que tem na casa, e quem guarda? Ninguém. E nós muitas vezes queremos fazer isso da nossa casa espiritual. Não, eu estou construindo a minha casa do jeito que eu acho que é certo, eu vou fazer da forma que estou sentindo no meu coração, e a palavra de Deus vai ficando de lado, a orientação vai sendo descartada. Tudo que você vai aprendendo, você vai dizendo assim, não é bem assim não, isso aí é coisa para manter a gente em rédea curta. Não, irmão, isso é coisa que o próprio Senhor nos revelou, e se o Espírito de Deus estiver na nossa vida, Ele vai nos ensinar a maneira correta de nos conduzirmos. Olhe para a palavra de Deus, versículo de número 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha que segurança aquele que é morada de Deus, ele tem. Qual é a segurança que temos na presença de Deus? É que a casa está segura. Se Jesus estiver na casa, ninguém pode tocar em nós. Isso traz paz. Que paz é essa? É a paz que só Jesus pode dar. Ele disse, a minha paz eu vos dou. Sabe que paz é essa? É aquela paz do mundo estar em debaixo de uma crise, o couro está comendo para todo lado, tudo está virando de perna para o ar. Você diz assim, mas em mim existe paz, estou tranquilo, porque quem habita nesta casa não é outro senão o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem tranquilidade na terra. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem paz na vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, sabe se conduzir no meio de toda a tempestade, porque a segurança dele não está nos muros, nem na cerca, nem na guarita e nem no segurança. Não é o sentinela que vigia a sua casa, mas é o Senhor dos céus e da terra, aquele que nos chamou e que nos doou o seu Santo Espírito para que em nós habitasse. Nele faremos morada. Eu, o Pai e o Espírito Santo de Deus, que vos ensinará tudo quanto vos deve fazer. Aí ele diz assim, disso ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amas, se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecesse, vos acrediteis. Não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu o amo, Pai, e o faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos daqui e vamos-nos. Escute bem uma coisa, tudo que Jesus tinha para nos anunciar, já está anunciado por essa palavra. Eu fico, irmãos, às vezes doente, quando eu vejo um crente dizer assim, Deus não fala mais comigo, Jesus não fala mais comigo. Como não? Ele disse assim, tudo que eu vos tenho anunciado, eu já tenho dito, já vos anunciei, está aqui, ó. Jesus não fala com você, é porque você não está lendo Bíblia. Deus não tem falado com você, é porque você não tem parado para ler as páginas da Bíblia. Quando você não tem desejo de ler o que está escrito aqui, você não tem desejo de ouvir Deus falar. Se você quer que Deus fale ao teu coração, leia a Bíblia. Tudo já vos tenho anunciado.
não vou mais falar convosco daqui para frente. Por quê? Porque agora Ele enviou o Espírito Santo. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia e convide o professor Espírito Santo para ler com você. Ao momento que você estiver lendo, o Espírito Santo de Deus vai encher o teu coração. Você vai ter compreensão. A revelação do céu vai vir ao teu coração. O entendimento vai entrar em você, porque o Espírito é quem ensina. Não, mas Deus não tem falado comigo. E vai continuar sem falar se você não ler a Bíblia. Quer ouvir Deus falar? Leia a palavra de Deus. Vos anunciei estas coisas antes que aconteça, para que creiais. Agora levantemo-nos e vamos daqui. Amém? Vamos nos levantar? Vamos daqui. Mas vamos daqui, irmãos, debaixo dessa palavra. Obedeça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ouça Deus falar ao teu coração. A Bíblia não diz, mas a tradição nos conta que São Judas, o Tadeu, aquele que tinha um amor materno, aquele que era só coração, aquele que dá louvores a Deus. A Bíblia diz que ele foi dos apóstolos que ficaram na Galileia, que pregaram, irmãos, depois da perseguição tão ferrenha, debaixo de muita aflição, ele continuou pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que depois participou do concílio lá em Jerusalém, quando Paulo veio ter com o Pedro. Ele participa daquele concílio, ele dá opiniões, ele ora pelas decisões que foram tomadas, e dali depois ele sai pela Síria, ele sai pelos países árabes, ele prega a palavra naquela região e prega com muita autoridade, ao ponto, irmãos, da tradição católica apresentar o que eles chamam de São Judas Tadeu, aquele santo que tem uma Bíblia na mão, um livro aberto na mão, e na outra mão ele tem uma machada, um machadinho. Já viu isso? Por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, do empenho que ele teve, aquela preocupação que ele demonstrou em João 14, dizendo assim: por que eles não vão receber, Senhor? Ele se move com aquilo, e ele sai anunciando e pregando o Evangelho. Ele não se conforma, ele quer anunciar para os seus, mas também para aqueles que eram inimigos de Israel todo o tempo. Ele saiu pela Síria, pelos piores inimigos de Israel, ele pregou o Evangelho. E a Bíblia vai dizer, a tradição católica vai dizer que ele morre a machadadas, arrancam a cabeça dele com uma machadada, por isso ele carrega um machado na mão. Isso é coisa da Igreja Católica. Mas certo é, irmãos, que ele pregou e cumpriu o seu ministério. E nós devemos ter a mesma preocupação do apóstolo Judas. Que você seja um Tadeu, irmãos, que o teu coração carregue aquele sentimento de mãe. Você já viu uma mãe quando olha para um filho? Ele pode estar o mais errado possível. Um dia eu estava assistindo um jornal, pegaram um moço roubando e estava lá na delegacia, o camarada dando uma dura nele, e quando foram para levantar a mão para bater, a mãe entrou na frente: não, mas não bata nele, não bata nele. Quer dizer, mesmo ele estando todo desconcertado, a mãe defendeu. Que o mesmo sentimento tem em você, que você sinta o mesmo desejo de sair em defesa daquele que ainda não conhece o Evangelho. Procure buscá-lo, procure trazê-lo à presença de Deus, apresente ao Senhor e cumpre, irmãos, os seus mandamentos, porque nisso se conhecerá que você ama o Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, mais uma vez, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pela palavra que temos pregado, porque tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, nesta noite, nós temos entregado à tua igreja. Senhor amado e santo, muitas vezes são palavras tão sutis, ó Deus, que passam às vezes desapercebidas aos nossos olhos, mas, ó Senhor, o Senhor nos revela tão grandes coisas em frases, ó Deus amado e santo, que foram registradas na sua palavra. Que esta preocupação, Senhor, que houve em Judas Tadeu, possa também existir, ó Deus, em cada um de nós. Que o nosso coração, Senhor, chegue a doer de preocupação por aqueles que ainda estão fora, Senhor, do alcance do teu amor. Deus amado e santo, estende as tuas mãos, salva esta humanidade perdida, pecadora, Senhor, que está indo de mal a pior. Ó Senhor amado e santo, o mundo jaz em trevas, mas que nós possamos, ó Deus, neste mundo tão conturbado, encontrar paz no nosso coração, a tua paz que excede todo entendimento, paz que só o Senhor tem para dar, paz que o mundo não pode oferecer. É esta paz, Senhor, que nós queremos sair daqui carregando o nosso coração nesta noite. Eu te peço todas essas bênçãos no nome santo e glorioso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Tu vive e reina para sempre. Amém, Jesus.